O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão das suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles das nações. Quando vos entregaram, não fiqueis preocupados com como falar ou como o vai dizer. Então, naquele momento, vós sereis indicados o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito Santo do vosso Pai é que falará através de você. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra o pai e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O diácono Estevão, cheio do Espírito Santo, ele tinha experimentado Pentecostes. Sim, quando ficaram cheios do Espírito Santo. E ele tinha uma força espiritual. Sim, cheio de graça, poder. Ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E ele falava com uma unção muito grande, muita inspiração. Não conseguiram resistir à sabedoria e à força do Espírito Santo com quem ele falava. Como é importante isto. E vem a perseguição. Os judeus estavam querendo matar os cristãos porque questionavam toda a religião e todas as tradições dos judeus. E como é importante que todos nós tenhamos a plenitude do Espírito Santo de Deus. Isso, muito importante. O Espírito Santo é uma força divina, é Deus, Espírito Santo, que vem para agir dentro de cada um de nós. Somos inspirados pelo Espírito Santo, iluminados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ilumina a pessoa para fazer as decisões na vida da pessoa. Uma pessoa cresce na santidade com o Espírito Santo. A pessoa tem mais esperança, mais fé. Esperança, caridade, através da ação do Espírito Santo. Não há dúvida que isso tem sido uma força na minha vida. Antes de ser sacerdote, eu tive uma experiência profunda do Espírito Santo, de Pentecostes. A nossa igreja foi fundada no dia de Pentecostes, quando ficaram todos cheios do Espírito Santo e perderam o medo dos judeus e foram para a rua para pregar. E Estevão foi um deles, com o dom da sabedoria, com a força do divino Espírito Santo. E quando vê o conflito de ele ser perseguido e apedrejado, ele ficou firme, louvando e agradecendo e rezando para aquelas pessoas. É entendido que o Espírito Santo falará através de nós. Jesus disse, Maria disse, o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Espírito Santo me ungiu. O Espírito Santo me deu força para ir evangelizar
Assim foi com o caso de Estevão. O Espírito Santo falava através de Estevão, através de nós, e conseguimos mesmo enfrentar a morte de ser apedrejado. Imagine o que é ser apedrejado. Ele estava louvando e agradecendo e bendizendo o nosso Deus. A inteligência humana, a vontade humana, sozinho não dá. Mas se o Espírito Santo ilumina a inteligência de falar, a vontade de fazer, de falar, as coisas mudam. O Espírito Santo nos dá uma comunhão profunda com Deus. É por isso que nós temos que falar com o Espírito Santo. O Espírito Santo dá uma força para cada um de nós. Como nós precisamos da sua força de Deus divino, o Espírito de Deus morando dentro de cada um de nós. O Espírito Santo age e Deus começa a reinar sobre a pessoa. Agindo, o Espírito Santo age e queremos fazer aquilo que é a vontade de Deus. A divina vontade vem. Não é isso? O Espírito Santo age e nos enche com amor. Amor divino. Quando o Espírito Santo age, Deus cresce e o egoísmo vai diminuindo. É algo simplesmente maravilhoso. O Espírito Santo age e dá uma paz profunda para nós, porque é o Criador agindo na criatura. E é o Criador que realmente satisfaz as criaturas. E como nós precisamos disto, mesmo nas dificuldades da perseguição, quando o Espírito Santo age em nós, ficamos caminhando sempre na direção de Deus e não desviando através de pecado, desorientações. O Espírito Santo age e conseguimos produzir bons frutos. Existe aquela passagem: pelos seus frutos conhecereis. Quantos bons frutos foram feitos com a igreja primitiva, logo após que foi fundado com Pedro, com Paulo, com os apóstolos. Entendeu? Porque tinha uma força espiritual agindo na igreja primitiva. E o mesmo Espírito Santo é muito importante que esteja agindo na igreja de hoje. Porque o mundão está ali, o demônio está reinando muito, mas faz uma grande diferença que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Em Gálatas 5 nós temos os frutos do Espírito Santo. Caridade. Deus é amor. E nós temos amor, a caridade. Nós temos uma alegria. Estamos felizes, realizados, satisfeitos por causa do Espírito Santo agindo em nós. Conseguimos ter muita paciência, bondade. Somos fiéis. Temos uma temperança, não exageramos com nada e com ninguém. Porque o Espírito Santo é o nosso consolador, porque Ele é o santificador, agindo em cada um de nós. Somos inspirados pelo Divino Espírito Santo. Uau! Imagine, inspirados, falando, edificando as outras pessoas e fazendo as decisões certas. O Espírito Santo nos anima, nos transforma. O Espírito Santo protege. Pode até dizer que Ele é o nosso advogado. Então, como Jesus falou, o Espírito de vosso Pai
é que falará através de vós. Quando vos entregaram, não fiqueis preocupados em como falar e com o que dizer, porque o Espírito de vosso Pai é que falará através de vós. Que beleza! A nossa falar inspirado por Deus, edificando as outras pessoas, fazendo as decisões certas para as complicações que nós temos na vida. É aquilo que Deus quer. Então clamamos e pedimos: Divino Espírito Santo, vem tomar posse de cada um de nós. Vem, Divino Espírito Santo, ilumina cada um de nós. Ilumina, que as nossas decisões sejam conforme a sua divina vontade.